Graças a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor aí? Diga amém. 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 Ih, de máscara é mais difícil, né? De máscara é mais complicado, eu entendo vocês. Aleluia. Ah, gente, como é bom estar em casa, né? Como é bom estar em casa. Aleluia. Tem alguns lugares que são refrigério para a nossa alma, né? E alguns lugares que o Senhor nos traz para nos plugar, para nos reconectar, para dar uma carguinha quando está assim nos 10% ali. E nada como voltar a casa. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês essa manhã. Está no livro do profeta Amós. Se você puder aí abrir a tua Bíblia. Amós, capítulo de número 9. Que presente de Deus para a minha vida, para a minha família, para a minha casa nessa manhã. Ter a tua companhia aqui. Obrigado. Nós nos sentimos honrados e amados e privilegiados pela tua amizade, pelo teu carinho. Amém, querido? Obrigado. Amós capítulo 9 diz o seguinte: eu vi o Senhor junto ao altar e ele disse: bata no topo das colunas para que tremam os umbrais, façam que elas caiam sobre todos os presentes, e os que sobrarem matarei a espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará. Ainda que escavem até as profundezas dali, a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. Quanto ao Senhor, o Senhor dos exércitos, ele toca na terra, e ela se derrete, e todos os que nela vivem pranteiam. Ele ergue toda a terra como o Nilo, e depois a afunda como o ribeiro do Egito. Ele constrói as suas câmaras altas e firma a abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito e os filisteus do Cátor e os arameus do Quir. Sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, se voltam para este reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações. Tal como o trigo é abanado numa peneira, e nenhum grão cai na terra, todos os pecadores que no meio do meu povo há morrerão à espada. Todos os que dizem: a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Versículo 11. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado, e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa manhã.
Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor já está fazendo aqui, por aquilo que o Senhor está construindo em nós. Pai, nós pedimos que o Senhor não nos deixe, Senhor, ser distraídos, sermos roubados naquilo que o Senhor quer comunicar. Meu Deus, através das nossas vidas nessa manhã e as nossas vidas nessa manhã. Não nos deixe, Senhor, que os pensamentos, que as dúvidas, que os medos, que as razões nos roubem de ouvir a Tua voz, Senhor, e saber que é o Senhor quem está, meu Deus, falando conosco e tocando a nós essa manhã, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Palavra dura, né? O título aqui dessa palavra no versículo, antes do versículo 1, é Israel será destruído. E o título, a partir do versículo 11, é a restauração de Israel. Sabe, eu estava meditando nessa palavra nessa semana. Nós temos vivido dias desafiadores aí, dias de incerteza, dias de muita luta, dias que às vezes nos roubam o ânimo, dias que às vezes vêm e nos roubam as esperanças, e isso tudo faz parte da circunstância que tem nos cercado. E eu estava conversando ontem, e estava dizendo o seguinte, que mais do que as circunstâncias, queridos, eu sinto que não tem a ver com a circunstância terrena, com aquilo que está à nossa volta. Não tem a ver se nós estamos com luta ou sem luta, sabe? Eu tenho percebido que às vezes nós oscilamos dias bons e dias maus, e mesmo nos dias bons tem uma batalha intensa travada no reino espiritual. Os céus, eles estão em guerra. E mais do que você pode olhar ou ver as guerras da tua vida e as suas guerras físicas, queridos, existe uma guerra espiritual sendo travada por mim e por você. Sabe, nós precisamos compreender isso, porque já no começo de todo esse tempo de pandemia, né, todo esse tempo de dificuldade, de incertezas, todo esse tempo de luta, eu estava dizendo assim, nós não estamos vivendo o Apocalipse, nós estamos vivendo Mateus 24. Eu tinha uma convicção, e tenho uma convicção dentro de mim, de que nós ainda estamos vivendo o princípio das dores, assim a Bíblia chama. Então eu sei que isso não é o fim, sabe? Eu tenho essa palavra dentro de mim, e eu venho me movendo nisso, e tanto que nós estamos aqui nessa semana, né? Nós saímos de um país onde a mortalidade está de 1 ou 2 no máximo por dia, para um país onde tem 500 ou 600, porque existe uma convicção dentro de nós e um chamado de propósito. Então eu sei que o propósito de Deus, ele vai ser cumprido na minha vida, independente das circunstâncias. Isso não é uma irresponsabilidade, mas é uma convicção na palavra. Sabe por quê, querido? Porque eu sofro dos mesmos males que você. Eu sofro muitas vezes das mesmas dúvidas, muitas vezes dos mesmos medos, muitas vezes das mesmas preocupações ou angústias, mas aí eu me resgato e volto à palavra. Eu estava dizendo essa semana, o que tem me movido e me firmado nesses dias é a palavra que eu recebi. Quando eu olho para a circunstância e me dá vontade de desistir, e me dá vontade de parar tudo, né? Ah, pastor, mas você tem vontade de parar tudo? Você tem vontade de desistir? Queridos, nós somos homem, carne, né? Homem e mulher, carne. Sabe, não existe super-homem, não existe super-mulher, não existe quem esteja, né, usando aí até a própria pandemia, não existe quem esteja vacinado contra as dificuldades da vida. Jesus, ele deixa muito bem claro quando ele diz, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a palavra, a promessa de Jesus para você, através do evangelho dele, é que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Fora disso, né, eu quero dizer para você nessa manhã, tenha claro na tua mente, eu não sei a circunstância ou o momento que você está passando, eu não sei quais são as guerras que estão aí travadas dentro de você, mas fora disso, querido, não existe evangelho. Se te venderam um evangelho de prosperidade, de mar de rosa, querido, que isso seja desfeito na tua vida em nome de Jesus, porque isso te rouba de conhecer o Senhor e de desfrutar da bondade e da benignidade dele, porque a bondade do Senhor não está atrelada à minha situação, à minha condição. A bondade do Senhor, ela é eterna, ela é decretada.
Então não quer dizer se eu estou passando luta ou se eu não estou passando luta. Não quer dizer se está fácil ou se está difícil. Não quer dizer se está abundante ou se está escasso. Ele é bom. Ele é bom porque a Bíblia me diz que Ele é bom. Ele é bom porque Ele me diz que Ele é bom. Então eu volto à palavra do Senhor. Por quê? Porque a última palavra do Senhor é a palavra vigente. E sabe, eu queria resgatar na tua memória, na tua mente nessa manhã, qual foi a última palavra do Senhor para a tua vida, querido. Porque esta é a verdade do Senhor para mim e para você. Sabe, não existe tempo de destruição que dure para sempre. Por quê? Porque o Senhor nos diz aqui em Amós que Ele não destruirá por completo. Ele vai restaurar a descendência de Jacó. Sabe, existe um amor de Deus pelos seus filhos, por mim e por você, que não está condicionado a ser bonzinho ou malzinho, querido. Existe um amor de Deus por mim e por você que é incondicional, e que Ele sempre está nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Sabe, quando eu recebi essa palavra do Senhor nessa semana, eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, não, chega, Senhor, obrigado, mas palavra de destruição de novo. Eu falei, onde vai isso? E aí eu compreendi de que na verdade Ele queria me mostrar de que há um tempo de destruição, mas há um tempo de restauração. E o versículo que tem ardido dentro de mim nesse capítulo é: naquele dia eu levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. Sabe, você não depende de você, querido. É o próprio Senhor quem te restaura. É o próprio Senhor quem restaura toda a situação. É o próprio Senhor quem restaura e reorganiza tudo aquilo que foi destruído e que está em ruínas. E o caos é a matéria-prima do milagre. Pastor Luiz Hermínio, Apóstolo Luiz Hermínio. O caos é a matéria-prima do milagre. O caos é a matéria-prima do milagre. Sabe, fazem 7 para 8 meses, eu nem sei, eu estou perdido no tempo, né? Acho que a maioria está perdida. Que eu tenho repetido essa frase para mim. O caos é a matéria-prima do milagre. Eu estou ansioso por ver o milagre, querido. Não importa o caos. A desordem, ela está latente, eu já estou vendo. Agora, eu não posso focar nisso. Como é que nós vamos reagir? Como o nosso espírito está nesses dias? Sabe, eu olho para a igreja do Senhor e não estou falando de congregação COD, eu não estou falando... Eu olho para a igreja do Senhor, para a noiva, e eu vejo um povo acuado, acovardado. Eu vejo homens e mulheres que pregam de fé, mas não conseguem viver a fé. E a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam, queridos. Então não adianta você, sabe, espernear dizendo para o pai: pai, olha, está difícil, está ruim. Ele está vendo, ele sabe. Nada foge do controle do Senhor. Tudo está embaixo da vontade dEle ou da permissão dEle. Nenhuma folha vai cair de uma árvore, nenhum fio vai cair do teu cabelo, se Deus não permitir, querido. E a certeza, a única certeza que nós temos é que nós precisamos estar nele nesses dias, escondido nele, guardados nele. E o mal é o problema do mal. O caos é o problema do caos. A circunstância é o problema da circunstância. Eu não vou viver segundo os decretos da terra. Eu vou viver segundo os decretos daquele que me chamou, daquele que me criou, daquele que me formou, daquele que me planejou, querido. Há um dia de restauração para você. O tabernáculo de Davi falava sobre a presença de Deus, sobre atrair e guardar a presença de Deus. E a notícia para você, querido, é que a presença de Deus está dentro de você. Não está entre quatro paredes, não está num homem que pode ser uma referência para a tua vida. Mas a presença de Deus está dentro de você, e você precisa acessar isso nesses dias. Não deixe o caos e o medo tomar conta da tua vida. Não deixe a dificuldade te paralisar. Não se acovarde. Não se envergonhe.
Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Queridos, a nossa proteção está no Senhor. Sabe, eu fiz um voo de 10 horas de máscara. A máscara já tem que ser diferente, já começa por aí para durar 10 horas, né? Você tem que trocar a cada 3, 4 horas. Eu esfrego a minha mão com álcool gel umas 10, 20, 30, 50 vezes no dia. Eu faço tudo aquilo que as recomendações sanitárias aí, humanas, me mandam fazer. Mas nada disso me protege. E ainda que venha uma vacina, não me protege. A minha proteção está no Senhor, aquele que fez os céus e a terra. E a minha proteção está na palavra que eu carrego. E se aprover o Senhor me recolher, querido, foi a vontade dEle. Seja de Covid, seja de infarto, de velhice, no dia em que Ele planejou para eu estar com Ele, eu vou de braço aberto. Não tem mal. Mas sabe, praga nenhuma vai chegar à minha tenda, a palavra diz. Mal nenhum me alcançará. Sabe, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada poderá me separar do amor de Deus, porque isso é eterno. E os meus olhos estão voltados para aquilo que é eterno. E quando vem o medo, quando vem a dúvida, quando vem a dificuldade, porque ela vem, nós perdemos pessoas que amamos. E queridos, não faz diferença se está morrendo 500 mil ou um já é muito. Não faz diferença. O Brasil passou de 100 mil mortes. É muito, mas um é muito. Sabe, a gente vê todas essas coisas chegando perto de nós e nós choramos, porque faz parte da nossa alma. A nossa alma se entristece. Nós pranteamos, nós sentimos compaixão. Mas existe uma palavra do Senhor para nós prosseguirmos e avançarmos. E essa palavra, ela tem que ser o suficiente para me movimentar, para ser um combustível dentro de mim que me faz viver o dia seguinte no Senhor, querido. Eu queria dizer para você, se está difícil, se está complicado, né? Como diz meu apóstolo Luiz Hermínio, quem está cansado descansa, não desiste. Não vai ser chutando o balde com os 2 pés que você vai resolver a situação da tua vida, querido. Não vai ser desistindo. Não vai ser largando e jogando tudo pro lado, falando, tá vendo? Eu não aguento mais. Quer ver como começam as mentiras do inimigo? Começa assim, ó, como nós temos escutado muitas vezes nesses dias. Mas quando eu não me comprometia com o Senhor, eu não vivia essa dificuldade. Quando eu não estava nem aí com nada, eu não estava passando por isso. Sabe, de repente o Senhor está tirando de nós alguns valores indevidos, queridos. De repente Deus está trabalhando na restauração da tenda caída de Davi. Deus está trabalhando em nós. São dias em que o próprio Senhor tem pego as nossas ruínas e trabalhado. E falar do Filho, nesse tempo, isso já não é mais para você. Isso aqui não basta. Olha, eu quero colocar um pouquinho disso. Sabe, como um grande engenheiro planejando detalhes, assim é o Senhor, querido. E Ele está construindo em nós nesses dias. E às vezes vem situações, vem circunstâncias que nos encurralam. E nós esperneamos porque, né, nós sentimos. E tudo bem, faz parte do processo. Sabe, mas nós precisamos sentir o amor de Deus em nos fazer avançar. E sempre nos levando um dia após o outro. Resgate após resgate. Sabe, quando eu começo a oscilar nas minhas emoções, eu tenho um tratamento, assim, muito forte para a minha vida. Ou como diria o pastor Eudes, forte demais.
Quando eu começo a querer dar uma lambidinha na minha ferida, eu tenho uma esposa que vem e ela pega aquele aparelhinho de choque, ela encosta assim, ela fala assim: como é que é? Vai dar ouvido para isso? Aí ela me devolve. Porque eu tenho, né, por essência, um temperamento melancólico. E quem aí é melancólico me entende. O melancólico, se vê uma ferida, ele tem: ai meu Deus, eu estou ferido. Ele já vai ali, ele fica curtindo aquela ferida. E aí ele quer mostrar para todo mundo que está dodói. Sabe a criança? Ó, papai dodói. Aí o pai fala: não, eu estou vendo, filho, é só um raladinho. E aí o meu tratamento no Senhor foi me levar para um lado um pouquinho mais colérico, né? É um outro extremo. E aí com isso ele vai nos temperando. Mas quando eu estou com o meu melancólico muito aflorado, eu tenho uma metade que o Senhor me deu ali para casar, que vem, me desperta. Muitas vezes ela me dá uma palavra que eu tenho vontade de matar ela. Eu falo: não, não é possível, ela não está vendo isso. Não, ela está vendo. Só que ela também está vendo a palavra que nós temos do Senhor. E aí quando ela está meia malzinha, aí é a minha vez de fazer isso. E assim nós vamos construindo. E é por isso que nós somos dois e não um. E é por isso que nós somos dois em um. Sabe, e assim é o noivo e a igreja. A Bíblia, ela começa num casamento e ela termina num casamento, querido. E sabe, eu tenho percebido que são dias em que o noivo está devolvendo a noiva para a palavra. O remanescente. E quando fala em remanescente por si só, né? Remanescente nada mais é do que uma forma bonitinha de dizer resto. Quem não sabe o que é remanescente agora sabe. Remanescente é o resto, e o resto é o resto. Aqueles que restarem, aqueles que permanecerem na palavra, esses reinarão com Ele. A esses serão dados as nações. Então eu tenho um conselho para você. Sabe, pegue nessa manhã só aquilo que você entender que deve, querido. Mas eu tenho um conselho, que se você quiser, agarre, se não quiser, descarte. Mas o meu conselho para você é: seja um remanescente. Não desista. Isso não está ligado à salvação, a céu, ao inferno, querido. Mas nós estamos passando dias de luta, dias de dificuldade, e eu não quero ser um profeta do caos, mas vai piorar. E o melhor lugar para você estar é no Senhor, querido. Sabe, não deixe as mentiras te roubar. Não deixe o engano. Tudo que tem sido lançado nesse tempo sobre as nossas vidas é um espírito atormentador. Um espírito de tormento, ele traz medo. E é isso que o mundo tem jogado sobre nós, a mídia tem jogado sobre nós, né? O inimigo da nossa vida tem jogado sobre nós medo nesses dias. E a coisa é tão irracional, de que eu vou, né, num supermercado que passa milhares de pessoas por dia, e eu não venho à igreja. E eu não estou falando de vir ou ir à igreja. Quem me conhece sabe que eu sou o cara mais tranquilo com isso. Mas eu não vou à igreja por medo do Covid, mas eu vou no supermercado que passa muito mais gente do que dentro da igreja. Eu vou à praia, eu vou ao shopping, né? Então, você entende? Por quê? Porque existe aí uma luta travada. E eu sou um programador de computador que ama tecnologia. E eu amo um culto online, tanto que nós transmitimos aqui já tem uns 5 anos, eu acho.
Mas o culto online não substitui isso que nós estamos vivendo aqui, que ambiente que nós estamos aqui. Mas eu vejo hoje pessoas sendo acovardadas pelo medo, dizendo assim, ah não, e aí também cai para um lado do comodismo. Eu vou aqui, eu vou ficar aqui mesmo, eu assisto daqui. Por quê? Algumas porque têm medo, e outras porque já não queriam estar aqui mesmo e só usam isso como um aval. E tudo bem, o que nós precisamos fazer nesse dia é ter compaixão. Ter compaixão, porque eu já estive nesse lugar. Até o dia em que o Senhor me pegou, enfiou a mão goela abaixo assim, foi lá dentro, virou alguma coisa e eu... O que aconteceu? Não sei, mas já não serve mais para mim ficar longe disso aí. Nós cantamos aqui, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, e eu, misericórdia, eu não consigo ficar fora desse ambiente. Como me faz falta. Eu estava falando ontem, eu vim aqui, parece que o Senhor me plugou, eu estava na reserva da bateria já. Parece que o Senhor me plugou na tomada assim. E queridos, eu estou congregando lá em Portugal, numa igreja muito boa, com pastores sérios, corretos, que cuidam de nós, que amam a nossa vida. Sabe, desde o dia em que nós nos mudamos, nós não deixamos de congregar uma semana. Nós mudamos na terça, na quarta-feira, no domingo nós estávamos no culto. Então não é o ir, mas existem alguns lugares, como eu disse, existem alguns lugares em Deus que nos recarregam. Existem alguns ambientes que nos recarregam. E assim nós damos valor, de repente em um determinado tempo lá na frente. E quando podemos desfrutar, não desfrutamos. Então, a minha palavra para você é não se acovarde. Se você tiver aí forças, brigue com a tua alma. Você que está me assistindo na tua casa, ou que vai assistir, querido, seja liberto em nome de Jesus Cristo. Libertação é pão dos filhos. Eu preciso ser liberto todos os dias. Que esse espírito de medo, esse espírito de engano não te roube. Sabe, respeite as normas, todas elas. O prefeito manda parar, a gente para. O prefeito manda começar, a gente começa. Nós não somos desobedientes, nós estamos submetidos às leis dos homens. Mas seja liberto em nome de Jesus. Que seja a palavra do Senhor aquilo que te guia. Que seja a linha mestra da tua vida, a palavra do nosso Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas sabe, eu queria que nós tivéssemos aqui um momento de oração e quebrantamento para nós nos livrarmos de muita bagagem que está aí dentro de nós, que foi muita porcaria que foi colocada dentro de nós esses dias, querido. Sabe, nós somos constituídos daquilo que nós nos alimentamos. O nosso corpo é a expressão daquilo que nós comemos. E nós temos comido muita bobagem nesses dias, querendo ou não querendo. Essa é a realidade. E nessa manhã, eu sinto que é uma manhã em que o Senhor quer tirar muita coisa dentro de nós. Eu não sei se Ele vai colocar alguma coisa, mas tem bastante coisa para tirar aí. Sabe, eu não sei como você chegou, quais são as tuas inquietações aí, quais são as provas que você está vivendo. E sabe, eu me compadeço. Saiba que eu te entendo, querido. Eu posso chorar com você, mas eu queria dizer para você que qualquer dificuldade, qualquer circunstância ruim, ela não é a palavra final de Deus para a tua vida. Existe uma palavra de vida. Jesus, Ele foi crucificado, Ele desceu ao inferno. E Ele tomou ali toda a autoridade, toda a palavra de morte, todo o decreto de morte que tinha lançado sobre mim e sobre você. E Ele nos traz para um decreto de vida eterna. Então esse é o decreto que está vigente. Essa é a palavra vigente. Pastor, mas e aí? E aí não importa o resto, querido. Ah, mas a casa está caindo, deixa cair, não vai te matar. Se não é o tempo, não vai te matar.
Ah, mas então eu vou ser inconsequente. Não, faça tudo o que estiver ao teu alcance. Seja responsável com você mesmo. Cuide de você, cuide da sua família, cuide daqueles que você ama. Mas querido, descanse no Senhor. Há um lugar de descanso nele. Sabe quem está cansado descansa? Descansa no Senhor. Sabe, viva a verdade dos céus para a tua vida. Seja liberto do medo. Seja liberto do engano. Sabe, eu tenho meditado muito quando Paulo fala em Romanos capítulo 12, e a igreja estava passando por um tempo difícil, por uma situação difícil, e ele fala: não vos conformeis, não tomei forma, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a tua vida. Sabe, a medida deste mundo não presta para mim, não presta para você. A minha mente, ela precisa estar voltada e formada em Cristo. Existe uma renovação da minha mente que vai vir através da palavra, das verdades do Senhor para a minha vida. E então eu passo a experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque é nele, é nos pensamentos dele, é na forma dele, é no propósito dele, é na movimentação dele. E sabe por que nós estamos tão tristes nesses dias, querido? Porque nós temos perdido tudo que é nosso. Glória a Deus. Foi Deus quem Deus tirou. Se precisar ficar só com Ele, querido, é só com Ele. Nada me tem, de verdade. Nada me tem. Nada e nem ninguém me tem. Só o Senhor me detém. Eu escolhi ser escravo por amor. Eu me fiz escravo por amor. Sabe, tem algumas palavras que elas só ganham sentido, querido, quando nós entramos em determinados processos. Nós vimos, repetimos, entendemos, compreendemos, mas ela ganha vida quando nós estamos atravessando momentos em que nós vamos vivendo essa palavra e ela vai ganhando corpo em nós. Ai, como é bom. Ai, como é bom. Sabe quando o apóstolo Paulo fala: olha, eu já tive muito, eu não tenho, eu já passo por momentos em que eu tive muito e que eu não tenho nada, passei por momentos bons, momentos ruins, né? Filipenses ali. E ele fala assim: mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a verdade de Deus para a tua vida, querido. Não importa a circunstância. Você vai passar momento bom, momento ruim. E assim como eu tenho sentido, eu não sei se você consegue discernir isso. Eu sou um pouco profeta e a gente sente na carne. Eu sinto de verdade eu sinto no meu corpo. Eu sinto na minha alma. Às vezes eu estou muito abatido e quando eu procuro circunstância para mim eu não acho. E aí eu vou ver, eu estou sentindo aquilo que a igreja está passando. Sabe, assim como eu tenho sentido nesses dias, que eu tenho vivido dias bons, dias maus, dias em que eu estou feliz, dias que eu estou triste. E em qualquer um desses dias, em qualquer uma dessas circunstâncias, eu tenho sentido uma batalha densa no reino espiritual, uma guerra que de verdade não sei se eu vi antes. Então não está atrelado à circunstância. Assim como a palavra do Senhor e a aplicação dela na minha e na tua vida não deve estar atrelada à circunstância. Sabe, existe um processo de vida cristã. É o processo de descobrir e é o processo de conviver com Ele.
Uma coisa é quando nós conhecemos a Cristo, nos achegamos a Ele, estamos com Ele, e fala: uau, esse Jesus é lindo, como eu amo o meu Senhor. E então tudo é novo e tudo, sabe, o começo de namoro, aí vem o noivado, e a gente no namoro e no noivado, a gente tenta deixar os defeitos para depois, né, para ser surpresa no casamento. Mas quando entra no casamento, querido, que começa a surgir as dificuldades, quando entra no casamento, que começam a surgir os problemas, e nós começamos a ter que, né, conviver com a dificuldade, com as lutas, e então aí nós vamos falando: uau, como é difícil, mas agora eu sei o que é amor. Olha isso, ninguém me contou que ia ser assim, mas eu só era apaixonado, agora eu sei o que é amar. Sabe, a dificuldade, ela nos esclarece e nos traz visão a respeito do cuidado e do amor de Deus. Então, querido, se você está aqui hoje, se você chegou até aqui, e talvez você esteja falando assim: uau, você não sabe como tem sido difícil. Hoje eu resolvi que, cara, acabou, não aguento mais. Eu vou dizer para você: não acabou. Essa não é a verdade de Deus para a tua vida. Sabe, nós tivemos um culto dias atrás aí, transmitido pela internet, em que o Senhor me trouxe uma palavra dessa no final ali. E logo após o culto, a pessoa nos procurou e disse: olha, realmente eu estava no meu limite. E sabe, isso faz parte desses dias. Todos nós estamos sendo desafiados nos nossos limites, querido. Eu queria dizer para você: não acabou. Esse não é o fim. Esse não é o fim. Esse não é o fim. Naquele dia levantarei a casa caída de Davi, a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver quebrado, restaurarei as suas ruínas, diz o Senhor. Eu a erguerei para que seja como era no passado. Deus é aquele que faz tudo novo de novo, querido. E não importa quantas vezes, não importa quantas vezes, a glória da segunda casa, ela é muito maior do que a primeira. Ela não é só maior. Sabe por quê? Porque na segunda casa, o processo da primeira te habilitou para enxergar a segunda com mais gratidão, te habilitou a enxergar a segunda com mais devoção, com mais sujeição. E então o processo da primeira casa, a dificuldade, a luta, o processo da primeira casa te habilita para desfrutar da glória da segunda casa. Deus vai nos surpreender nesses dias. Deus vai nos surpreender nesses dias. Os remanescentes reinarão com Ele. Existe um decreto de vida eterna para a minha e para a tua vida, querido. Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Então quando vier aí o medo, a dúvida, ai, mas o vírus, a pandemia, isso, aquilo, tome todos os cuidados que você pode tomar humanamente, mas diga ao medo, diga à dúvida, diga à incredulidade, fala assim: olha, eu tenho um decreto de vida eterna, e ainda que o meu corpo pereça, o meu espírito, ele está com o Senhor.
detentor da minha vida, e é para dentro do meu Senhor que eu vou voltar. Então, se os meus dias forem encurtados aqui, porque o Senhor permitir, não importa, o decreto para a minha vida é um decreto de vida eterna. A morte foi vencida, o véu foi rasgado, a presença do Senhor foi colocada em você, tabernáculo de Davi. E nós precisamos restaurar o tabernáculo de Davi. E o tabernáculo de Davi fazia o quê? Liberava adoração. Davi era um adorador por excelência. Ele compreendia o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Quer uma chave para a tua vida nesses dias? Adore, querido. Adore a Ele como se fosse o último dia. Levante de manhã e diga: obrigado, Senhor, pelo privilégio de respirar este ar nessa manhã. E o meu dia vai ser para te adorar, para te louvar. E aí vem as dificuldades, as circunstâncias, as lutas, os medos, as calúnias, as injustiças, a falta de provisão, a enfermidade, tudo no decorrer desse dia, ou algumas coisas pelo menos, né? E não tem problema, porque você estará adorando. A circunstância não te rouba do propósito. Como diz meu apóstolo Luiz Hermínio, Paulo e Silas foram presos, e quando chegaram na cadeia, adoraram, porque eles estavam indo adorar. Então nesses dias, querido, adore. Estabeleça um altar de adoração dentro de você. Seja você o altar, deixa ele vir e pôr fogo. Sabe, não produza fogo. Fica ali, paradinho, só esperando queimar. Coração, né? Como se diz em Portugal, expectante. Coração expectante pelo fogo de Deus. Ele vem, te incendeia, e o fogo vai consumindo tudo aquilo que não pertence, que não faz parte da natureza dele para você. E aquele fogo vai consumindo tudo que não faz parte da criação. Sabe por que a sarça ardente? Obrigado, Jesus. Sabe por que a sarça ardente não consumia? Porque ela foi criada pelo Senhor. Então a essência dela não era consumida, apesar do fogo, porque era um fogo do Senhor. O fogo do Senhor não consome a essência. Ele purifica a essência. Ele separa. É um processo de separação. E eu sinto que nós estamos num ambiente em que o Senhor vai separar muitas coisas nessa manhã. Sabe, eu vejo esse dia como um dia profético. Na verdade, todos os dias para mim têm sido e são proféticos. Mas eu vejo esse dia como um divisor, como um ponto, como um balizador, querido. Para mim e para a tua vida. O Senhor está fazendo algo gigantesco aqui nessa manhã. O Senhor está mexendo nas nossas estruturas. Sabe, você não precisa fazer nada. Você só precisa se desarmar nessa manhã. Se despir ao Senhor. Deixar que Ele te veja. E Ele vai começar a trabalhar em você nesse dia de uma maneira diferente. Isso tudo é parte do cuidado de Deus com você, querido. Então desfrute desse cuidado. Desfrute desse carinho. Amém? Não tenha reservas. Não coloque limites ao Senhor. Deixa Ele fazer em você. Desfrute do cuidado de Deus para a tua vida.